Em nome da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria de Cultura do município, queremos desejar a todos os nossos mais sinceros votos de boas-vindas a esta solenidade de inauguração do Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência é um espaço de memória que traz questões sobre o impacto do regime militar no Ceará. O memorial conta com a exposição de longa duração Arquivo das Sombras. Este prédio, onde hoje funciona a Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, foi sede da Polícia Federal do Ceará durante a década de 1970. Por meio da exposição Arquivo das Sombras, a população de Fortaleza irá acompanhar a história de lutas e resistência que permeou a época. Abrindo as celas, os visitantes se deparam com paredes repletas de marcas físicas e elas nos levam a histórias e memórias de repressão e resistência. A exposição conta também com registros fotográficos e depoimentos que retratam a experiência da ditadura militar no Ceará e nas suas nuances. O Memorial da Resistência é uma realização da Prefeitura Municipal de Fortaleza por meio da Secretaria de Cultura e da Putuca Produções Culturais, e conta com o apoio dos aparecidos políticos 6468, Arquivo Público do Ceará, Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel e Comitê Memória, Verdade e Justiça no Ceará. Para esta noite, além da abertura oficial do Memorial da Resistência, nós convidamos a todos os presentes para assistirem logo em seguida a essa solenidade a apresentação da aula espetáculo do ator, dramaturgo e pesquisador Ricardo Guilherme, que tem por tema Proibido, Proibido. E para dar início a essa solenidade, queremos convidar agora a este palco o senhor Walter Pinheiro, representante do Comitê da Memória, Verdade e Justiça. Queria casar o protocolo aqui, pedindo licença ao companheiro Walter Pinheiro, para dizer que eu fiquei na dúvida. Vou ou não vou? Memorial da Resistência. Nessa casa eu fiquei 3 meses, que foi daqui, que eu fui levada para vários locais, para ser torturada, para ser avançada, no momento de vida. Nesse momento eu me senti na obrigação de dizer que a resistência está acontecendo no acampamento de Falcão. E que lá nós recebemos da Prefeitura de Fortaleza, a mesma Prefeitura que está inaugurando aqui esse memorial, a visita às 4 horas da manhã da Guarda Municipal, jogando bombas, balas de borracha, bombas de gás, nas barracas onde dormiam jovens que estavam ali acampando para salvaguardar a integridade das árvores e impedir que se cometa mais um assassinato contra o povo. E foi o dia todo de violência, o dia todo de arbitrariedade, o dia todo de coisas que realmente me lembraram a ditadura, me lembraram o que nós enfrentamos na época da ditadura. E desde então continua a ameaça sobre os jovens, sobre todos nós. Na quinta-feira, dia 22, foi outro dia de horror, certo? Em que a tropa de choque com cavalaria, com cachorro, com todo o armamento, inclusive com a suspeita de armas letais por trás do parque, com uma espada de dama sobre a nossa cabeça, se não for a grande solidariedade que recebemos com a grande quantidade de pessoas dos mais variados segmentos que chegaram até o parque e a intervenção de várias instituições que viram algo trágico que poderia acontecer ali, porque há uma decisão de resistir ao despejo, o despejo foi suspenso. Mas acontece que continua a ameaça. A prefeitura falou de novo para a imprensa, através do prefeito, para dizer que vai começar as obras. E um presidente do tribunal, agindo totalmente contra tudo que a lei que ele disse defender, suspendeu a liminar, que o juiz tinha concedido aqui suspender a obra, inclusive autorizando retirar quem estivesse no meio da obra, gente ou coisas, ou objetos. Então, eu queria dizer isso, o companheiro Walter, né, e todos os demais companheiros e companheiras que estão aqui, né, eu acho que a gente não pode deixar de registrar a importância de que essa memória seja resgatada. No entanto, a gente não pode deixar também de dizer que isso não faz parte do passado. Isso é presente. É presente a resistência, é presente a repressão, é presente a prepotência, o autoritarismo,
daqueles e daquelas que querem matar o sonho de uma nova sociedade, que foi um compromisso pelo qual tantos companheiros tombaram, foram mortos, estão desaparecidos, foram torturados e não estão podendo viver esse momento que nós estamos vivendo aqui hoje. Então eu quero deixar aqui o meu protesto, não vou ficar, certo? Porque é também um sinal de protesto, também porque eu quero estar junto com os companheiros que estão lá, 6 jovens em greve de fome, exatamente em protesto contra esse impasse, contra essa intransigência da prefeitura e fazendo um apelo. O secretário não está aqui, mas está o coordenador, né, do museu, é isso? Do patrimônio, então, que seja levado isso ao prefeito, que pare com essa atitude autoritária, intransigente e violenta, e que realmente abra um debate com a cidade, não é só com os acampados, com a cidade de Fortaleza, sobre 11 alternativas que tem aos viadutos, que não vão resolver o problema, e que preserve o parque, e que não queira, porque não vai conseguir. Assim como a ditadura não conseguiu matar o nosso sonho, seu Roberto Cláudio, seu Cid Gomes, Dilma Rousseff, polícia, não vão conseguir matar o sonho daquela experiência maravilhosa que nós estamos vivendo lá na nossa comunidade. É isso aí. Então fica aí o protesto. Nossos sonhos não morrerão. Nossos filhos estão aí. Boa noite, companheiros e companheiras, todos aqui presentes. Como podemos verificar, o Memorial das Sombras, Memorial da Resistência, já está cumprindo o seu papel, porque não podemos dissociar as lutas de 68, da geração de 68, com as lutas que ocorrem atualmente. Então, a nossa tarefa não foi concluída. A nossa tarefa de 68 não foi concluída, foi interrompida. E as manifestações que ocorrem hoje têm a ver com a continuidade daquelas lutas. Então, este memorial, o Memorial da Resistência, Arquivo das Sombras, vai cumprir, já começa a cumprir o seu papel, que é imensurável, o papel de resgate histórico daquele período que a classe dominante ainda hoje faz questão de deixar na escuridão. Hoje não se tem na história oficial nenhuma referência à luta dos que combateram o nazifascismo implantado aqui pela classe dominante através de seu braço armado, que são as Forças Armadas. Sempre que a classe trabalhadora se levanta em busca da luta por sua libertação, aí estão as Forças Armadas, aí estão os órgãos de repressão querendo impedir que essa luta avance. Mas isso, essa tentativa da classe dominante é uma tentativa inútil, porque a correnteza da história não vai permitir ser barrada. A luta que foi iniciada naquele período tem continuidade, e tem continuidade cada vez mais forte. Não vamos nos calar, não vamos deixar de lutar. O memorial que ora nós estamos a inaugurar representa um papel muito importante principalmente para a juventude que não viveu aquele momento. A juventude que vai tomar para si o conhecimento de tudo que aconteceu, e através deste memorial vai
tomar conhecimento para que também possa resistir, para saber que quanto mais se conhece da história, mais se pode lutar com convicção. E vale a pena aqui citar o que disse o escritor paraguaio Eduardo Galeano: a impunidade é filha do esquecimento. E com esse memorial, a pretensão é que não se esqueça do que aconteceu. E como costumamos dizer, não esquecer para nunca mais acontecer. Queremos lembrar também que esta data em que o memorial está sendo inaugurado é uma data muito importante, porque evoca vários acontecimentos. Hoje se celebra o Dia Internacional dos Desaparecidos Políticos. Também queremos comunicar que hoje já está sendo iniciada uma vigília dos familiares dos mortos e desaparecidos. Essa vigília está sendo feita em Brasília, e eu gostaria de ler o comunicado sobre essa vigília, que diz o seguinte: familiares de mortos e desaparecidos políticos anunciam vigília pela memória, verdade e justiça. Os familiares de mortos e desaparecidos políticos, reunidos em Brasília no dia 30 de agosto de 2013, após a inauguração da exposição Ausências Brasil, fizemos uma reflexão crítica sobre a atuação da Comissão Nacional da Verdade e decidimos manifestar nossa insatisfação e perplexidade, protestando com uma vigília pela memória, verdade e justiça diante do Palácio do Planalto, em defesa de recomposição imediata da Comissão Nacional da Verdade, dos dois comissionados que renunciaram, transparência dos trabalhos e parceria com as entidades que lutam pela memória, verdade e justiça. Ter como foco os casos dos mortos e desaparecidos políticos. Pedimos o apoio e efetiva participação dos demais familiares, dos comitês, comissões, fóruns, coletivos, levantes e movimentos sociais que lutam pela memória, verdade, justiça e democracia para esta vigília pela memória, verdade e justiça, a se realizar na data indicativa de 24 de setembro de 2013, em frente ao Palácio do Planalto. Conclamamos a todos que participem da manifestação do Grito dos Excluídos no próximo dia 7 de setembro deste ano, com fotos, faixas de memória, verdade e justiça. Aqui em Fortaleza, o Grito dos Excluídos, a concentração será na Praça Cristo Redentor. E a concentração de lá sairá para o aquário lá na Praia de Iracema. Bom, assinam os responsáveis pela vigília em Brasília: Anete Cardoso Rocha, Yara Xavier Pereira, Hilda Martins da Silva, Marcelo de Santa Cruz Oliveira, Maria do Amparo Araújo, Maria Luísa Cardoso Rocha. Então, companheiros, hoje é uma data que tem uma importância singular. E eu queria dizer mais ainda que o memorial, ele vai também, em cada cidade em que ele for criado, ele vai lembrar a essa Comissão Nacional da Anistia, que é uma farsa, realmente uma farsa. Vai lembrar ela que nós estamos atentos e que vamos continuar a luta para que haja justiça, não apenas memória e verdade. Nós queremos a justiça também.
queremos a punição de todos os torturadores, seus mandantes e seus coniventes. Não só militares, mas também todos aqueles que detêm o grande capital, que também apoiaram a ditadura militar. Então, esse memorial, com todos que forem criados daqui para frente, tem também essa missão. Então, gostaria de encerrar falando sobre os resquícios da ditadura que ainda existe em nossos dias. Em São Paulo, esta semana, a Comissão Institucional do Estado de São Paulo, a Comissão Parlamentar, foi impedida pelo comandante da unidade militar, onde funcionava a sede do DOI-CODE, onde lá foram presos, torturados e assassinados dezenas e dezenas de presos políticos. Essa comissão foi impedida de inspecionar essa unidade militar. Então vejam que o autoritarismo permanece. O autoritarismo permanece quando os governos decidem em realizar suas obras sem consultar a população. Então, é contra tudo isso e pela construção de uma nova sociedade que continuamos a nossa luta. E não queremos escamotear. Para nós, a nova sociedade é o socialismo. Sem a construção do socialismo, não haverá verdadeiramente justiça, nem dignidade, nem a verdadeira paz. Muito obrigado. Queremos, nessa oportunidade, registrar as presenças do vereador Evaldo Lima, líder do governo da Câmara Municipal de Fortaleza, do professor Silvio Mota, da Associação Juízes para a Democracia, do senhor Júlio Caos, coordenador de promoção de Cidadania e Direitos Humanos da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos, da senhora Luana Gugel, da CEFOR, da senhora Célia Perdigão, do IFAM, da senhora Lúcia Alencar, do Instituto Frei Tito, do senhor Antônio Biapino da Silva, da Casa Brasil Cuba, do senhor Abelardo Camussa, assessor do deputado Dedé Teixeira, aqui representando o deputado nessa solenidade, a senhora Luísa Terto da Cruz, do CCDS do Cristo Redentor, o senhor Luiz Carlos Silva, da Regional 1, do setor de esporte e agricultura, e a senhora Carla Mara Henrique Silva, da Associação Zumbi Capoeira, da Rede de Capoeira. Nesse momento, queremos convidar a este palco o senhor Alênio Carlos Noronha Alencar, que é coordenador de Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza. Nesse ato, ele representa o secretário de Cultura, Magela Lima, que devido a compromissos previamente agendados em Brasília, não pôde estar presente a esta solenidade. Boa noite, gente. Depois da fala do Walter, eu tenho praticamente pouco a dizer, já que o Walter tem toda uma memória, uma história, uma luta, principalmente. Então eu vou me deter um pouco mais do que representa, que representa o memorial para a secretaria e para uma política cultural mais efetiva. Então, o memorial, pensando no caso daqueles que já visitaram, só recente, essa semana mesmo, um exemplo claro, quase todos que eu acompanhei de alguma forma numa visita, meio que espontânea ao memorial, no sentido que vamos ali conhecê-lo, tinha alguma história, ou tinha uma história de algum parente, ou tinha alguma história de um familiar muito próximo, como o pai, o tio, o avô, e foram poucas as pessoas que tiveram o prazer de conhecer ainda o memorial, nesse sentido. Então, são essas histórias e essas memórias, que compõem o patrimônio. Daí, o memorial está vinculado ao patrimônio cultural. E são essas memórias, inclusive do Walter e todos os outros, que buscamos cristalizar dentro do memorial. Cristalizar no sentido de um registro.
Então, o memorial, ele tem um caráter muito peculiar, que ele não tem sentido estático, porque eu falo só de observação. Então, o memorial, ele nasce também como um indutor ou um alimentador. Então, nós buscaremos através do memorial, né, os registros dessas memórias, sejam elas orais, fotográficas, né, tem vídeo. Há umas 3 semanas, um rapaz, acho que era Paulo, de Manaus, né, se interessou muito, ele estava fazendo uma visita, sabia que já conhecia mais ou menos que havia o memorial, e veio, né, e falou: olha, Lênin, tem uma documentação lá, é de interesse de vocês? É, né, porque nós sabemos que o memorial, né, para além, né, do Ceará, né, ele tem uma composição muito forte dentro do Brasil. Então nós percebemos o memorial um registro, né, um dos poucos registros concretos dentro do Brasil de um espaço, né, voltado para essa memória, né, e essa memória é o elemento chave para o memorial. Então tem o memorial físico, né, mas o que nós buscamos dentro do memorial também é essa memória. Então alguns ex-presos políticos, né, e aí é bom se conte isso, né, nós tivemos algumas reuniões já, poucas, mas tivemos, né, e nessas poucas reuniões, conversando com alguns, é fantástico, gente. Às vezes a gente fala assim, né, da memória, né, como se fosse uma coisa distante, mas ele nos contando, diz assim: olha, Lênin, aqui ficava a sala do capitão, né, ali ficava a solitária, ali quando eu entrei aqui por trás, pelo estacionamento, né, encapuzado, não sabia para onde ia. Então essas memórias, né, essas histórias, a gente vai buscar através do memorial alimentá-lo, para que a gente possa construir, né, porque o memorial ele tem um sentido de memória, mas ele também tem um caráter de arquivo, né? Então ele vai buscar se alimentar também de tudo isso, para que possamos também, a partir dele, gerarmos uma série de pesquisas, né? Algumas pessoas já vêm pesquisando sobre a questão do regime militar, e aí nós temos um memorial também com essas informações, e aqueles que tiverem em casa, né, depoimentos, fotografias, né, gostaríamos que trouxessem a coordenação do patrimônio e doassem, né? E aí a gente vai alimentando o memorial. Para quem já conheceu lá, né, tem alguns registros que são importantes, alguns, né, físicos, como já foi relatado aqui, e alguns que já foram alimentados de livre e espontânea. Alguns doaram alguns documentos, o arquivo público, né, nos ajudou nesse sentido. Então o memorial, né, ele tem esse caráter também, né, de cidadania, no sentido de fortalecimento, né, de um sistema democrático, né, e também um compromisso com a memória daqueles que resistiram, né. Daí a história da resistência de forma muito precisa. E gostaria muito de agradecer, né, as contribuições do memorial. Já foi citado aqui, né, mas o Chico Alencar Aragão, desculpa, que é o museógrafo, né, do memorial, o Zilmar, que é o pesquisador, né, que fez a pesquisa histórica do memorial, e a Carla, que conduziu, né, a equipe da produção do memorial. Eu gostaria realmente de registrar também, porque ele se compõe, né, de várias pessoas. Posso estar entrando aqui no erro de não citar mais alguém, né, que compôs, mas de forma muito geral e representativa, eu acredito que essas pessoas, elas levam também o nome na constituição do memorial, né, enquanto projeto museográfico, enquanto pesquisa, né, enquanto concreto. Então, a minha fala é muito breve, né, eu acho que o importante está na memória e também está lá no memorial, né, e aí, gente, dentro, a gente havia pensado, né, e agora a gente vai fazer uma solicitação que foi feita até pelo grupo, né, pelo comitê, que era uma placa destacando que aqui era a Polícia Federal, que até então não havia, né, esse referencial. E quando a gente está aqui dentro da secretaria, né, e a gente às vezes recebe uma visita e eu falo assim: sabia que aqui é a Polícia Federal? As pessoas meio que se surpreendem, né? Então era necessário a gente também destacar, né, esse prédio. E aí, como é interessante, como um elemento
altamente repressor através do processo de redemocratização e se transforma num elemento também cultural, né? Que possa também se alimentar dessa memória em prol, né, da não realização novamente desse tipo de violação dos direitos humanos. Então, eu convido a todos, a gente vai dar uma pequena pausa aqui fora, 1 minuto, enquanto a peça ela se conduz, né? A gente vai abrir aqui a gente vai sair aqui rapidinho, a gente vai no encerramento e volta, tá, gente? Pode ser? Pode. E vai ser agora um aula espetáculo, né? Sobre a ditadura, tudo bem? Então eu convido a todos, tá? Então a gente gostaria só de dizer um segundo. Aqui nós fomos presos, principalmente eu também fui preso aqui. E muitas vezes a gente passava por aqui e a gente não sabia o que era isso daqui, né? Nós, nas reuniões que nós tivemos aqui, nós nos juntamos e fizemos o coletivo. Vamos pelo menos tentar botar uma placa para a gente saber que aqui, de 64 até 1900 e um bocado, né? Foi a Polícia Federal onde torturou vários companheiros e companheiras. Aqui é a nossa reivindicação, essa juventude é quem tem de continuar com essa luta. Porque nós Vai lá? Estou lendo aqui, gente. Vamos ler, né? Vou ler aqui. Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, 30 de agosto de 2013, Roberto Paulo Rodrigues Bezerra, prefeito de Fortaleza, Francisco Geraldo de Magela, secretário de Cultura de Fortaleza. Este prédio, que antes abrigava a Polícia Federal, foi palco de graves violações de direitos humanos durante o período do regime militar do Brasil. Hoje, sede da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, mantém o memorial da resistência para que este momento da nossa história não seja esquecido e para que a lembrança daqueles que lutaram permaneça.